Boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado pela presença. A gente continua hoje utilizando outras ferramentas, então. Quem dá continuidade para o nosso encontro é a Tânia. Obrigado mais uma vez, Tânia. É massa a gente estar fortalecendo esse coletivo. Vamos trabalhar? Não esqueçam de assinar a lista de presença, divulgar os podcasts que a gente tem postado. Isso aí. Compartilha nas redes, fala, galera, ouve aí. Tem um pessoal de Araraquara ouvindo lá já. Achei bem legal. Quem sabe movimenta lá também, né? Bom, eu acho que assim, hoje eu vou preparar, eu preparei duas coisas, uma parte que eu vou mostrar para vocês, que vocês vão mexer no computador, como consultar os projetos, tanto do PROAC quanto os da Lei Rouanet. Não só o projeto, mas ver quem está investindo, quem são as empresas, tá? Que é legal fazer umas pesquisas assim para a gente ir conceituando também e tentando pensar como é que a gente forma essa captação, essas parcerias e onde está o dinheiro, tá? Embora a lei que não é mais da Rouanet, que é a lei de incentivo à cultura, tá em vias de ter alterações, né? Mas é bom já ir consultando, porque assim, o trâmite dela tem poucas alterações. Então, é legal vocês saberem como está agora e depois acompanhar o que vai ser alterado. Né? Até agora, que foi anunciado pelo Ministério da Cidadania, vai ser uma questão de teto. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Tem projetos que captam muito dinheiro, tipo 3 milhões, né? Então, eles querem baixar esse teto para que mais projetos sejam contemplados. Meio polêmico isso, depois a gente discute por quê. E a questão de prestação de contas, que na verdade eu vejo de uma maneira bem positiva o que foi anunciado, que é uma prestação de contas conforme o projeto vai andando, porque vocês vão ver, tanto no PROAC quanto na Lei Rouanet, os projetos eles ficam, na verdade, travados na prestação de contas. E aí o seu CNPJ ou o seu CPF fica bloqueado para novos projetos. E por quê? Porque é muito fácil a gente errar numa emissão de nota, né? Às vezes o código de atividade daquela empresa não bate exatamente com o que está da sua planilha, isso gera um conflito. Se isso é avaliado no primeiro mês, você já consegue, sem muito prejuízo, consertar no próximo mês e aí fazer uma prestação de contas mais adequada, né? Não fazer contratação de uma maneira muito fora do esquema. Então, se aconteceu isso no primeiro mês, rapidamente você consegue reverter, reajustar e acertar no segundo mês. Se você deixa para prestar conta só lá no final do seu projeto, 1 ano e meio depois, não tem como. A empresa não pode emitir a nota, né? Consertar essa nota, corrigir essa nota, você tem que corrigir nota dentro do mês. Então, assim, eu vejo muito positivo. Se o Ministério der conta de acompanhar, então é super vantajoso para a gente, porque esses erros, eles são muito comuns, mais comuns do que a gente imagina, todo mundo erra, né? A questão é que quando você tem uma equipe grande, uma fiscalização permanente, você consegue, se não consertar aquele erro, pelo menos não errar no próximo mês. Então, se eu perco um pagamento no primeiro mês, no segundo o pagamento já vai estar ok, então eu consigo continuar as contratações, tá bom? Muito difícil entender isso, porque é uma parte bem mais da gestão do projeto. Quem estiver muito fora, tipo, nunca participei de uma gestão de projeto, ergue a mão, vai perguntando, tá bom? Porque hoje é uma parte bem mais burocrática, mesmo que ninguém gosta. Bom, vou mostrar isso e na segunda parte a gente vai começar a construir um projeto coletivo. A gente vai trabalhar durante a semana, tá? Depois a gente vai dividir equipe, fazer organograma, que são nossas próximas atividades, tá? Então, assim, a gente vai voltar naquele mapa biográfico de vocês, ali no laboratório biográfico. Por quê? Porque aí cada um vai se colocar dentro desse organograma e se dividir na equipe com as suas capacitações, né? Então, assim, eu escrevo bem, ótimo, vou fazer a parte do conceitual do projeto. Ah, eu sou bom em matemática, ótimo, vamos trabalhar com planilha orçamentária. Eu sou pessoa da fotografia, ótimo, vamos trabalhar com registro. E aí a gente vai dividir as equipes dentro das habilidades de vocês, tá bom? A gente não, vocês vão fazer isso, eu só vou olhar. Acho que vocês também estão um pouco impactados dos nossos 2 últimos encontros, não estão? Eu fiquei bastante, assim, acho que trouxe muitas reflexões, assim.
Até estava indo embora com o Eliezer e a gente estava falando da questão desse movimento que o Vinícius trouxe de 2012, né, no estado de São Paulo, no Brasil. Eu falei assim, acho que foi o último momento de movimento. Depois disso, a gente ficou 2 anos nesse impacto, nessa reverberação desse movimento, e a partir de 2015 começou a ter um declínio das políticas públicas, né, da elaboração, e principalmente desse pessoal que estava tão integrado em rede em 2012, começou todo mundo a voltar a fazer o trabalho mais isolado, algumas pessoas seguiram, né? Eu vejo muito no movimento do teatro. As pessoas seguem com seus espetáculos desde 2010, e aí os grupos que tinham pesquisa, hoje são grupos que só apresentam, e aquele núcleo de pesquisa e de formação que eles tinham nesse momento não tem mais, né? E aí os grupos de teatro e os de dança, os atores vão saindo, tem gente que casa, tem gente que toma outro rumo, tem gente que para dar aula, e aí os grandes grupos que a gente tinha de pesquisa e trabalho colaborativo também diminuíram muito, né, as suas atividades. Então, assim, eu fiquei pensando o quanto isso me mexeu, o quanto a gente tem que gerar os movimentos em rede de novo, né? Ouvindo o Cleiton falar, quanto a organização civil foi importante para aquele movimento de periferia, para ser reconhecido e para ser legitimado e para se transformar em política pública, né? Depois, o quanto o Vinícius falou desse movimento também em Ribeirão Preto, quanto isso foi importante, né? Quanto essa rede foi determinante para muita coisa que aconteceu e acontece até hoje. E uma coisa que me deixou muito preocupada foi essa questão do quanto não temos mais política cultural em Ribeirão Preto, né? E, pelos exemplos dele, o quanto a sociedade civil pode, deve e tem que se mobilizar para que esse movimento volte. Se a gente não pedir, né? Se a gente não criar um movimento que seja coletivo, porque não adianta um só pedir, é fácil falar não para 1, é fácil falar não para 10, fala não para 100, já começa a ficar um pouco mais difícil. Fala para um movimento grande, que esteja, né, com pontos em toda a cidade, já é mais difícil. Então, eu fiquei pensando também, quando ele falou da questão das políticas do Ministério da Cultura, lá de 2005, da questão do doim antropológico, né, dos pontos e da rede que tem que se ligar. Eu acho que vocês têm que colocar os territórios de vocês para dialogar e construir uma rede onde, né, a gente joga essa rede em Ribeirão Preto e fala assim, ó, esses aqui são os nossos peixes, vamos criar junto. Né? Cada um tem seu perfil, cada um tem sua área de atuação, mas junto, como sociedade civil, o que a gente consegue construir? Tá? Então, assim, só para dar uma introdução, para deixar aí vocês pensando que tipo de projeto coletivo a gente vai elaborar aqui. Tá? A gente vai deixar ele estruturado e quem sabe, se ele estiver redondo, mais para frente, a gente consegue fazer esse evento, enfim, o que vocês vão pensar que vai ser feito. Tá? Evento, feira... Puxando uma questão, né? Alguns aqui estão envolvidos com a organização do dia 19 de junho, que acontece no Alto do São Bento, no Morro do São Bento. Então é isso, é pensando dentro da linguagem a priori do hip hop, os elementos que a gente conseguiu juntar para fazer uma ação, né, colaborativa. E a gente, de alguma maneira, tem uma parceria. Talvez, na elaboração desse projeto, a gente já ter um caminho de amarra para a rede. Porque a gente sai de um grande evento, que acontece no dia 19 de junho, para se continuar desdobrando para o ano. Então, a gente consegue fortalecer esse movimento e já pensar em rede mesmo, como está acontecendo aqui. Só para não deixar passar, eu acho importante porque a gente cria um marco. Assim como se Vira teve um marco anterior do Pro Arena, a gente dessa ação, Arte de Rua na Rua, cria um marco para um desdobramento. E fortaleçam-se, sabe, gente? Porque aproveitem. Eu acho que, assim, começar do zero é bem difícil, a mobilização. Vocês estão começando com um suporte, que é o SESC, que é um suporte maravilhoso. Vocês estão vendo aqui a estrutura que a gente tem para essa troca, né? A capacidade de realização do SESC, né? O quanto esta unidade especificamente, o grupo aí da programação está investindo na formação de vocês e nesses esclarecimentos, né, sobre
sociedade civil, atuação, política pública, enfim, todas as questões que permeiam aqui nossos bate-papos. Então, assim, aproveitem isso, né? Muito. Vocês não estão começando do zero, vocês estão começando com um super suporte teórico, prático, de construção de pensamento, né? Então, assim, tá na mão de vocês a bola e eu fiquei muito contente de estar conseguindo participar com vocês e, de uma certa forma, movimentar esse momento, né? Então, vamos reconstruir aí 2012, né? Bom, objetivamente, quando a gente pensa em trabalhar com cultura, projetos, a gente... Senta com alguém perto de um... A gente tem que saber o que está acontecendo na política pública municipal, estadual e federal, certo? Então, assim, tenha por hábito, a gente precisa organizar, às vezes, nossas agendas de afazeres. Uma coisa que o artista sempre peca é que ele não tem rotina, né? É bom porque a gente é caótico, precisa criar, né? Mas criar uma certa rotina, né, para algumas coisas é importante. Então, uma delas, uma vez por semana, marca na sua agenda, tira ali 1 hora na semana para você entrar no site da Secretaria de Estado da Cultura, que agora é Secretaria de Cultura e Economia Criativa, para entrar no site do município, né, para ver o que está rodando. Tem, né? Eu não procurei. E depois lá na Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania, que é onde a gente vai saber o que está acontecendo, como é que está fluindo a cultura, quais são os alinhamentos, tá? 1 hora por dia vocês já conseguem atualizar e entrar um pouquinho mais. Se conseguir fazer, 1 hora por dia, 1 hora por semana, se conseguir fazer mais, né, 3 vezes por semana, sabe aquela coisa? Eu vou na academia 3 vezes por semana? 3 vezes por semana eu vou dar uma pesquisadinha aqui nas políticas públicas, tá bom? Que é onde está o dinheiro, onde está o movimento, onde está a construção das leis de incentivo, das leis de fomento, onde a gente pode buscar parcerias e muita coisa é realizada via PROAC, tá? Que é o projeto da Secretaria, então, de Cultura e Economia Criativa. O endereço é esse, www.cultura.sp.gov.br. Já digitem aí e abram o navegador de vocês. Depois eu posso passar os links também, se alguém perder, tá? Bom, ó, vocês vão ter essa página inicial, sempre vai ter uma notícia do que está acontecendo naquele dia, naquela semana, uma programação especial. Interessantes são as abas, ó. Secretaria, você vai ter a estrutura dela. Oi. Tá? Dá uma olhadinha também para ir vendo como é que a política se organiza. Os programas que a Secretaria tem. Tá? Museu, formação cultural. Agora eles estão com o projeto da Nota Fiscal Paulista para a Cultura. Pode ser uma coisa interessante, que injeta dinheiro aí nas ações culturais, tá? Circuito Cultural Paulista. Quem tem grupo de teatro, grupo de dança, música, pode se inscrever, tá? Para fazer parte do circuito. Eles abrem no final do ano, geralmente a inscrição. Então, quem já tem grupo aí mais organizado de trabalho, ou que está produzindo para grupos organizados de trabalho, é interessante, eles mantêm um cadastro e convidam para a apresentação nos municípios. Geralmente, municípios menores, 50 mil habitantes, sempre recebem, tá? Corpos Artísticos é um projeto, um programa de trocas, de intercâmbio, de formação, enfim, tá? Dá uma navegada que tem coisa legal e que dá para participar. Aqui vai ter o lance sobre os pontos de cultura que o Vinícius falou a semana passada. Os pontos de cultura estão com um problema sério. O ano passado saiu um edital, esse edital foi para o Ministério Público, eles estão avaliando, então tem algumas notícias aqui
mês a mês eles estão fazendo acompanhamento, está meio parado, porque eles estão avaliando, teve questionamento da comissão de avaliação, enfim. Enquanto esse processo não termina no Ministério Público, eles não estão firmando o convênio, tá? É legal acompanhar, porque provavelmente vão resolver isso e vão reabrir, porque o Ponto de Cultura é um projeto que eles têm investido bastante, que é uma forma de... Agora que eles desmontaram a questão da rede de oficinas culturais, vocês já chegaram a trabalhar com as oficinas culturais do Estado? Não? Tá. Eles tinham pontos em todos os municípios, pelo menos os maiores. Né? Então, tipo, Araraquara tinha um ponto, cuidava de Américo Brasilense, de Rincão, de Santa Lúcia, que são cidades pequenas próximas. São Carlos tinha um, e aí Ribeirão tinha outro, tá? Dessa região aqui. Quer perguntar? Não. Imagina. Eles deixaram para uma sede, tá? E em São Paulo. E eles estão tentando criar formas de diálogo com os municípios. Foi uma questão de enxugar a máquina, ter funcionário, ponto, né? Espaço físico era muito caro. Estão tentando dar uma enxugada e, enfim. A questão talvez seja mais migrar mesmo para ponto de cultura e deixar que a sociedade civil realize. Tá? Pensando economicamente, aqui é mais viável. Então, tem esses estudos lá também, segundo informações de dentro da coisa. Tá? É bom ir dando uma olhada, se inteirando de como está a questão. Imprensa, onde ficam todas as notícias, tá? A agenda cultural, tudo que vai acontecer. Então, se a gente entrar ali, a gente vê que está tendo virada cultural hoje, lá na cidade de São Paulo. Né? E o que nos interessa? O CONDEFAT, super importante, que é o Conselho de Proteção do Patrimônio Material e Imaterial Cultural. Tá? Então, assim, bem importante também acompanhar questões polêmicas da cidade, se vai tombar, se não vai tombar os prédios, dá para acompanhar tudo aqui na página do CONDEFAT. Tá bom? Por que eu tenho que saber disso e saber consultar? Se eu vou fazer, tem vários casarões aqui que eu sei que estão sendo reformados, ocupados, né? Então a gente precisa saber se ele é tombado, a gente precisa saber se tem processo em tombamento, tá? Se tem processo de pedido de tombamento, está em avaliação, sempre tem umas ações políticas dos grupos que querem proteger e dos que querem vender, porque a maioria dos casarões são de propriedade privada, isso sempre tem questões, tá? Então, assim, é bem importante essa questão do patrimônio, se a gente for fazer ações que não sejam nos nossos espaços físicos. Se a gente pensar em ocupações ou utilização de espaços públicos, é interessante a gente conseguir o máximo que a gente tiver de informações, tá? Então, vamos ao PROAC, que nos interessa, que é o Programa de Apoio à Cultura, tá? Então, clicando na aba do PROAC, a gente vai ter essa outra página. Alguém aqui já trabalhou com PROAC? Com qual? Eu trabalhei no PROAC de Minas Gerais, né? De Minas Gerais. Que era um outro sistema. Tá. Era mais tranquilo, inclusive, porque Minas Gerais fomenta a cultura é menor. É menor? Na verdade, acho que tem menos procura também. Tem menos procura? Eu acho que tem menos Em procura. Minas? Quando eu participei, eu fiz com um grupo, um coletivo lá da UFO, que se chamava Coletivo Farinha do Mesmo Saco. E a gente tentou trazer para a universidade, no caso, algumas oficinas de circo e etc. E aí foi bem tranquilo, porque a própria universidade não tinha tanta procura. Então, para fazer o projeto foi mais tranquilo. Entendi. Mas em Minas são outra realidade também, né? Então, te falo assim, que é uma questão assim da descentralização da Lei de Incentivo à Cultura Federal, né? Então, assim, a gente vai descentralizar do eixo Rio de São Paulo. Tá, mas qual que é o estudo das outras regiões? Porque a maior concentração de artistas está aqui, a maior concentração de público e a maior concentração de empresas que destinam recursos. Como é que você propõe essa descentralização, né? Não que os outros estados não tenham, tá, gente? Mas, assim, geralmente, que a gente vai pensar lá no Amazonas, tem a festa de Parintins. Eles já têm todo o apoio, né? O frevo em Recife já tem todo o apoio. Né? Então, essas manifestações culturais que são até tombadas, são patrimônios públicos, né? São patrimônios culturais do Brasil, eles já têm. Né? Então, assim,
Quando fala em descentralizar, tem que pensar também numa política de descentralização. Não basta só descentralizar, a gente tem que incentivar a produção nesses outros eixos, né? Então, lá, inclusive. é isso. Assim, se a gente não destina verba, não tem projeto. Mas se a gente destina verba, mas não capacita para mandar o projeto, também a gente só está descentralizando a verba e falando, não, pega o projeto aí, né? Com toda essa questão burocrática, nada a gente está acostumado, né? No dia a dia da gente é tudo burocrático, né? Banco, aluguel, imposto, né? O eixo Rio-São Paulo vive na burocracia. Então, é uma questão também, quando fala em descentralização, a gente pensar um pouco assim, tem que descentralizar, não sou contra, tá? Mas eu acho que a gente tem que fazer uma previsão de impacto dessa descentralização. Como o Cleiton apresentou toda uma justificativa, né, da questão da política de periferia, como descentralizar, então acho que tem que chegar nesses estados, nessas regiões e falar assim, o que vocês querem, o que vocês precisam, e formar um pensamento lá de identidade para que a gente faça uma descentralização eficiente, né, que produza e incentive a cultura. Senão a gente só tira daqui as grandes produções e manda para lá, tá bom? Bom, o PROAC, ele tem duas formas de captação, são os editais e o ICMS, tá? O ICMS é aquele extremamente burocrático, onde você faz um projeto, ele é avaliado. São projetos grandes, tá? Geralmente 300 mil, assim, em torno da captação via PROAC ICMS. Você envia o projeto, ele é avaliado, você recebe uma carta de captação, e aí você vai à empresa e a empresa vai investir no seu projeto, tá? Assim como a lei de incentivo federal, tá certo? O que é importante aqui, que é uma dica, geralmente as empresas conseguem fazer aporte no começo do ano, tá? Porque eles fazem assim, eles têm que pagar ICMS, né? Então eles pegam, dão uma grana para você, geram um boleto, eles pagam um boleto que vai para o banco, que vai para uma conta que vai ser destinada para o seu projeto, tá? A hora que for pagar o ICMS, o contador vai lá e vai pedir um desconto desse valor que foi doado, certo? Final de ano, as empresas já estão meio assim. Então, elas costumam não fazer aporte no segundo semestre, tá? Outra questão, eles abrem o sistema para as empresas se cadastrarem, tá? Tem um valor limitado do recurso. Então, sei lá, não sei quanto vai estar o teto esse ano. Mas, sei lá, vamos lá, tem 4 milhões para ser destinado, entendeu? As empresas que entrarem primeiro, cadastrarem primeiro, emitirem boleto, ok. Acabou esse teto de 4 milhões? Acabou. Então, também não dá para entrar no sistema. Então, a empresa tem uma grana para investir no segundo semestre, mas talvez já tenha atingido o teto, que é o que está acontecendo sempre. Então, elas também não podem pegar o boleto. Por que isso é importante? Porque a gente tem que pensar assim, demora de 60 a 90 dias, 120 dias, dependendo se o seu projeto tiver que fazer atualização. Às vezes eles pedem para você justificar alguma coisa, bateu alguma coisa errada na planilha, pede para você reenviar, entendeu? Então, o trâmite do projeto gera em torno, de 90 a 120 dias, certo? Até você passar pela comissão, ser aprovado, nananã. Se eu entro com o meu projeto em março, ele vai ser aprovado lá no segundo semestre, certo? Consigo captar? Não, vou conseguir captar só no ano seguinte, tá? Então, a gente precisa ter isso em mente para fazer o projeto. Nunca com prazo muito determinado, um projeto que vai se estender, um projeto em tempo médio aí, que aí assim, foi aprovado, aí eu tenho... Enquanto ele está em aprovação, eu já começo a correr atrás de empresa para ver se eu consigo já fechar essas parcerias, tá? Geralmente tem que conversar com o contador, tem que conversar com o cara que faz o marketing da empresa. Então, são processos longos aí, tem que contar com esse prazo longo, tá bom? Eles estão tentando ativar o Conselho Estadual de Cultura por nomeação, que é uma coisa bem justa. Justa, né? Que representação é essa, né? O governo indica, mas enfim. Havia uma discussão, e eu acho que a gente também, como sociedade civil, tem que ficar de olho e militar um pouco nela, que
tem uma questão assim dos polos das empresas, né? Então, uma empresa que está sediada em Ribeirão Preto fomenta um projeto que é da cidade de São Paulo, que não vai circular em Ribeirão Preto, tá? Isso é bem comum, mais do que a gente gostaria. Então, no que a gente precisa construir de política, né? Que pelo menos parte do recurso seja investido no município. Entendi direito. Na verdade, ele é desenvolvido aqui e aplicado em outras cidades. Em outras cidades. Por exemplo, em Araraquara, a gente trabalhou com uma empresa lá que sempre, por um período, não vou dizer sempre, sempre é muito tempo, por um período, ela fazia questão de investir em projetos que fossem da cidade, tá? Por iniciativa dela. Outras empresas faziam questão de pensar no maior impacto do projeto. Então, ia investir, por exemplo, no espetáculo de teatro que ia circular em 40 cidades, mas que não passaria por Araraquara. Entendeu? Aí você fica, tá, eu fico aqui com a poluição, eu fico com o barulho da empresa, eu fico com o dano ambiental, eu fico... E aí você investe em outro município, né? Então, assim, a questão era tentar ajustar, né? Tipo assim, a empresa tem responsabilidade. Por que não um grupo de Araraquara que vai circular nas outras cidades? Eu estou descentralizando, estou fazendo uma circulação da mesma forma, né? Então, assim, um grupo de Ribeirão, de dança, que vai fazer projeto em várias cidades do estado. Então, assim, não é querendo manter o recurso, mas, assim, tentando minimamente fazer com que retorne, né, para fomentar a cultura do município, tanto na produção, né, quanto na difusão. Tá? Isso é uma coisa que começou, mas o conselho meio que travou na implantação e agora eles estão querendo um conselho nomeado. Então, assim, né? Mas é uma coisa que a gente precisa ficar bem de olho. Depois eu vou entrar no PROAC de uma empresa, na Lei Rouanet lá, na destinação de verba, na aporte de verba de empresas de Araraquara, vocês vão ver para onde vai o dinheiro. Aí vocês vão falar assim, caramba, tá? Nada contra, mas assim, pensar parte, por que 10%, 20% você não faz um fomento local? Era uma coisa que a gente estava tentando discutir no Conselho Estadual, né? Então, o CMS, tá? Eles têm um atendimento bem legal. Todas as dúvidas pode ligar, mandar e-mail, eles retornam. A questão burocrática nem sempre é tão eficiente. Tentei mudar minha senha, não consegui, tenho que ligar lá na segunda-feira. Não deu para fazer a recuperação, tá? Mas normal. E aí uma coisa que é bem legal é a consulta a projetos. Tá? Por que é legal? Vocês viram o caminho? Vai clicando no consulta a projetos. Eu consigo ver quais os projetos que são realizados ou enviados em Ribeirão Preto. Tá? Então, aqui, ó, local do proponente. Ribeirão Preto. Vai abrir todos os projetos enviados por Ribeirão Preto, tá? Ficam todos listados. A gente não tem acesso ao projeto, a gente tem acesso só às propostas, tá? Mas já dá para ter uma boa ideia do que é aprovado e do que não é aprovado. Aqui a gente... Fala. Aqui, ó, situação do projeto. Esse está com documentação pendente, ou eles pediram uma complementação, né? Ou, enfim, reprovado. Então, a gente pode entrar aqui, ó, ver os detalhes do projeto. Você sabe quem mandou? Foi o Alisson. Conexão musical. Vamos lá.
O projeto propõe a realização de 7 festivais musicais nas regiões do Vale do Ribeira, sendo que os eventos... A gente não consegue saber como é que foi indeferido. Por quê? Tá? Mas lendo, às vezes, a gente entende. Por que pode ter indeferimento? A relação custo-benefício do projeto pode não ser boa. O proponente é de Ribeirão, é. Querem fazer cá fora, né? No Vale da Ribeira e Vale do Paraíba. Pode ser isso também, entendeu? Então, como é que a gente volta? Aqui, ó. Como elas estão por data, essas são as de 2019. Às vezes pode ser deferido por falta de documentação. Opa, temos um aprovado. Grafito RP. Ó, aqui a gente também pode selecionar pelas nossas áreas, tá? Então, o projeto de dança, esse que a gente vai ver aqui, ó, do grafito, projetos especiais, primeiras obras, experimentações, pesquisas, publicações, cursos e viagens, e etc, etc, intercâmbios. Lembra que eu falei que nosso projeto, quando é muito múltiplo, a gente entra aqui, tá? Primeiras obras também é legal para grupos de informação. Grupo de juventude entra muito em primeiras obras, tá? Por quê? Se eu tenho um grupo de juventude que vai fazer um projeto de dança, tá? O grupo está se formando ali na periferia, dança de rua, muito massa, tal. Se eu mandar no de dança, eu vou concorrer com grupos bem importantes estabilizados já no estado, entendeu? E eu estou começando, é justo? Não. Então eu vou para primeiras obras, que eu tenho menos concorrência, né? Naquela avaliação de peso, quem são os profissionais envolvidos, eu não perco ponto, né? Porque aí tem várias avaliações, e uma delas é a qualificação dos profissionais envolvidos. Então, trabalho de juventude ou trabalho mais múltiplo, que vai trabalhar com várias linguagens, entra nesse primeiras obras, tá? Que geralmente eles mesmos, depois quando você, sei lá, cadastrei no dança, vem lá como parecer do seu projeto, que talvez seja mais interessante encaixá-lo em primeiras obras. Tá? Eles mesmos, às vezes, direcionam, falam assim, ah, tá, mas espera aí, moçada, vamos lá no primeiras obras. Tem uma facilidade maior daqueles que já foram aprovados em projetos serem aprovados novamente? E aí isso pode prejudicar aqueles que estão tentando pela primeira vez, talvez? Então, esses aqui assim, um CMS, né? Você faz o projeto, geralmente ele vai durar 1 ano e meio, pensando na captação às vezes até 2. Fez o projeto, prestou contas, tá ok, você já pode enviar de novo, tá? Ele não determina se você vai ou não conseguir o projeto. Na verdade, quem determina é a empresa. Você vai conseguir uma carta de captação. Vantagem, se você já enviou, já concluiu um projeto com sucesso, é mais fácil você chegar na empresa e a empresa apostar no seu projeto. Entendeu? É bom e ruim, mas é a regra do jogo, a gente tem que saber e jogar, tá? Respondida a dúvida? Já nos editais, que depois a gente vai ver daqui a pouco, tem uma questão, depende muito do parecer da comissão, mas eles tentam um ano contemplar um grupo, no outro ano contemplar outro grupo, eles têm esse cuidado, né? A não ser que o projeto seja muito bom e eles determinem na comissão que ok, eles têm esse cuidado de tentar contemplar grupos diferentes, tentar atingir outros pontos do estado. Então, metade é na capital, mas metade é no interior e no litoral. Então, eles tentam, peraí, já saiu região de Ribeirão Preto, né? Nossa, o ano passado foram 2 para a região de Ribeirão Preto. Vamos pegar 2 e colocar lá para a região de Presidente Prudente, tá? Então, assim, mas é muito também o que a comissão determina com a quantidade de projetos que eles recebem. Então, é sempre muito subjetivo a questão, tá? Mas é uma tentativa de contemplar todo mundo. Então, vamos ver aqui esse aprovado.
É porque, assim, eu não conheço nada, primeira vez. Aqui em Ribeirão não tem... como que chama, que a gente discutiu aqui, acho que semana passada, sobre ter um lugar, assim, de cultura para pegar esses... Não é ponto de cultura. É como se fosse esse de São Paulo, então eu tenho que mandar para São Paulo, aí é aprovado por lá. E... porque essa é uma lei do Estado, da Secretaria de Estado da Cultura, tá? É que tá, o Vinícius falou que não tem uma lei dessa no município, né? Araraquara, por exemplo, está brigando para ter uma lá. Lá só tem editais de contratação dentro dos programas. Tá? É difícil conseguir uma lei municipal, porque é difícil você conseguir sensibilizar e mobilizar politicamente toda a esfera que você tem que mobilizar. Porque, assim, primeiro você tem que juntar a classe artística e propor edital. O edital tem que ser aprovado por conselho, passar pela Câmara, levar a canetada do prefeito e ainda ser viável para a Secretaria de Finanças. Então, assim... Quando tem uma de São Paulo, então a gente concorre com todo o pessoal no estado de São Paulo. No ICMS, sim. No editais é 50-50. 50% capital, 50% obrigatoriamente destinado ao interior. Tá? Então, assim, eu tô meio perdida nesse processo, porque é muita coisa. Muita coisa. É muita coisa, é muita coisa. Então, vamos supor que a gente tem uma galera que tem um trabalho, está disposta a desenvolver um trabalho. Então, a gente escreve esse trabalho, passa por uma comissão, ou primeiro manda para a prefeitura. Para o Estado, para a Secretaria de Estado. Para a Secretaria de Estado, primeiro. E aí a gente aguarda. Tem que aguardar. E depois disso... é que a gente pode ou não receber a aprovação desse projeto. Isso. Didaticamente o trâmite é assim, tá? Entrei, fiz um cadastro no sistema, começo a escrever o meu projeto. Eu tentei achar o meu cadastro para mostrar para vocês como é que faz, mas foi isso, deu conflito na senha, não consegui resolver, tá? Mas essa primeira parte que vocês vão ver aqui, ela é fundamental. Você só vai abrir planilha de custos para você começar a mexer se você tiver essa parte escrita aqui. Então, você tem que dar essa parte, enviar, aí ele abre a aba do planilha de custos, tá? E essa parte aqui você tem que fazer ela completinha toda. Vou baixar ali para vocês verem qual é, mas vocês já podem ir mexendo também, tá? Fiz toda a parte conceitual do meu projeto, aí eu dou Enter, abre a planilha. A planilha você pode ir editando, sei lá, se demorar 6 meses para editar, não tem problema, ela vai salvando e vai editando. Quando eu fechar o meu projeto estiver ok, eu dou enviar, tá? Eu dou enviar e tenho que mandar os documentos, acho que agora é online também, enfim. Você envia o projeto, faz um PDF com os documentos que são exigidos e envia, certo? Esse projeto vai bater lá em São Paulo, no sistema, e ele vai ser enviado para a comissão que cuida. Tem uma comissão para cada área, tá? Essa comissão vai avaliar o seu projeto, que é isso que demora de 60 a 90 dias, tá? Vai avaliar o seu projeto, vai pegar todos os defeitos e problemas do seu projeto e vai te dar como feedback para você reorganizar o projeto, tá? Quase sempre tem ajuste. Tabela de valor. Às vezes a gente também, assim, a planilha é muito extensa, a gente erra algum número, eles apontam. Uma vez eu mandei tinha na minha descrição do projeto, tinha 3 assistentes de produção, né? Depois da minha planilha, eu vi que não ia dar grana, eu coloquei só 2, aí bateu isso, tem 2 ou 3, qual que é? Né? Ops, né? A gente erra mesmo, essas coisas, é bem comum ter adequações para fazer. Mandou a adequação, aprovou, ele volta para a comissão, é aprovado, né? Ou indeferido, e aí você recebe uma carta de captação e aí vai atrás da empresa para ela transferir esse recurso. Tá? Deu para entender mais ou menos o caminho? Deu? Depois eu posso, na semana que vem, quando eu terminar de completar o material lá da captação de recursos, eu posso colocar esse caminho de cada um das propostas do PROAC. Fica mais claro, vocês dão uma olhadinha, eu vou deixar passo a passo como é que isso, como é que acontece, como é que a gente pode ir encaminhando. Foi? Deu para situar um pouquinho? Nesse projeto aqui só coloca o valor total do
O valor total? Não. Esse tem que fazer a planilha assim, vou gastar 2 copinhos de... Então, isso que eu te falei, 2 copinhos de água. Tá lá a planilha, 2 copinhos de água, unidade, valor unitário, valor total, tá? Aqui a gente não consegue consultar as planilhas, assim, é uma pena. Mas tá vendo, ó, eu preciso fazer a identificação do meu proponente, que sou eu ou a empresa, ou se eu estou escrevendo para alguém, de alguém, isso é o cadastro, tá? Recebo uma senha e entro no sistema. Aí eu preciso, ó, tudo isso aqui eu tenho que escrever de uma vez. Então, o segmento, eu tenho que escolher em que segmento que ele tá dando para ver aí, eu estou aqui mesmo. O resumo do projeto, tá? Que seria tipo uma sinopse mesmo, só para a pessoa ler e conseguir conceituar o que é. Então, aqui, ó, o projeto Grafito RP tem como foco beneficiar por meio de aulas de grafite sem crianças, tá vendo? E adolescentes. Então, eu tenho assim, o que é, qual é o impacto, sem crianças na cidade de Ribeirão Preto, com duração de 13 meses, proposta é apresentar o grafite e suas vertentes artísticas. Teremos um professor e uma monitora, que serão responsáveis por apresentar técnicas e práticas de expressão cultural com os alunos. Então, assim, tá vendo? Pegou aquele projeto macro, matriz que eu passei para vocês, colocou todos os tópicos num único parágrafo. Essa é a apresentação, tá? Projeto bem feito, já estou dando um ok para ele. Aí eu venho para a descrição, eu já estendo um pouco mais o porquê dessa iniciativa, né? Então, ó, visa o oferecimento de aulas de grafite. Sim, às vezes fica repetido, mas é o formato do formulário deles, tá? Como é que vai acontecer? Os meus objetivos, tá? Que aqui, assim, como é projetos especiais, ele pode ser duplo. Então, eu posso montar o grafite, mas eu posso, como finalização, produto final, também fazer uma exposição com as fotos do processo de trabalho, fazer uma palestra, levar para a escola. Então, aproveita e já coloca nos objetivos, tem uns objetivos secundários aí de produção de conteúdo, tá? Justificativa, contrapartida é bem importante. Por quê? A contrapartida é importante. Quando a empresa for consultar o seu projeto, né, porque a empresa vai receber o número do código ali. Então, antes dela te dar a grana e falar assim, ok, você vai falar assim, ó, entra lá no sistema para provar que está cadastrado, que está aprovado. Entra lá no sistema e consulta o projeto. Aí a empresa vai entrar no sistema, vai consultar o projeto e vai ver o que é a contrapartida, aonde a minha empresa vai estar e o que eu vou ganhar com isso. Né? Aonde vai aparecer a minha marca. Então, aqui, às vezes, na contrapartida, é importante também colocar suas ações de marketing para convencer a empresa. Né? Então, assim, se eu vou criar um site onde vai ficar lá, a logo da empresa vai ficar nesse site. Olha, que legal, né? Quem entrar no site para ver o projeto vai ver a minha marca, enfim. Então, é onde você convence um pouco também o seu investidor, tá? Ó, outras informações. Tem um plano pedagógico que está em anexo. Não dá para a gente acessar, mas eles já deixaram claro aqui que tem um plano pedagógico que eles colocaram dentro do anexo. Por quê? Toda vez que envolver aula, a gente precisa de um plano pedagógico, senão o projeto é indeferido, tá? Então, assim, sempre, quem que é da pedagogia aqui? Tinha algo? Você? Não, tinha uma moça. Sempre tem que ter um plano pedagógico envolvido. Então, na nossa equipe, no organograma, é bom a gente sempre trabalhar com alguém que dá aula, que fez pedagogia, ou alguém que consiga assinar para você e fazer um plano pedagógico, tá bom? Então, regra, todo projeto que envolva aula e formação precisa de um plano pedagógico, senão ele é indeferido, tá? Pode ser bem simples, aula a aula, qual vai ser o conteúdo e a metodologia, mas tem que ter, tá? Tenho que provar que eu sei que eu estou fazendo na formação. Certo? Alguém tem dúvida do que é um plano pedagógico? Pergunte agora o cálice para sempre. Se eu for enviar um projeto... Peraí. Se eu for enviar um projeto e aí ele tiver aulas tipo, durante o ano todo, aí, sei lá, uma aula por semana, eu tenho que enviar esse plano de aula, tipo, do ano inteiro. Tá, então, entendi. Entendeu? Ah, do ano inteiro.
do ano inteiro. Já É. difícil você fazer um plano de aula de uma aula. Então, Semana, e você vai fazer... mas é o que eu vou falar, você também não consegue prever, porque às vezes a gente não sabe como é que caminha a aula, né? Essa aula muito detalhada, também é um pouco de exagero, tá? Material que vai utilizar, quais são os conteúdos programáticos, né? Então, eu vou, tô fazendo um teatro, então eu vou dar assim, noções de espacialidade. Primeira, segunda, terceira aula, noções de espacialidade, movimento no espaço, ok? Tá lá. Precisa ser formada em pedagogia, especificamente? A pessoa que assina o plano, ela tem que ser formada em pedagogia? Ou pode ser em outra área de professor? Então, vamos lá. Se for em pedagogia, é melhor, qualifica mais o projeto, tá? Mas como a gente está falando de área artística, de repente tem uma pessoa que dá aula há muito tempo, tem essa transmissão de conhecimento que é da prática do dia a dia, né? Eu faço teatro há 30 anos. Eu já dei um monte de oficina de teatro. Eu sou formada em pedagogia? Não. Mas eu tenho um currículo que mostra que eu já dei aula, já fui capacitada, já dei aula para oficina de Estado, né? Então, assim, como é que está o meu currículo? Então, assim, seria bom se fosse formada em pedagogia, mas como a gente está na área de arte, isso talvez não é uma realidade aplicável o tempo todo. Mesmo porque quem fez pedagogia não necessariamente sabe dar aula de arte. Se fosse uma professora de artes, por exemplo. Uma professora de artes, Professora de artes poderia. sim, fundamental, tá bom? Eu tenho uma habilitação em teatro que me permite dar aula de teatro. Então, eu posso montar um plano pedagógico de teatro. De dança eu posso? Não. Né? De artes visuais eu posso? Não. Né? Mas, mesmo não tendo feito pedagogia, tenho uma habilitação para montar um plano pedagógico de teatro. Tá bom? Se conseguir um pedagogo, melhor, qualifica mais. Né? Mesmo porque, assim, aí depois no dia a dia da coisa, dando aula, a gente tem um monte de problema com o pai, com o aluno, com o trâmite burocrático, né? O pessoal da pedagogia já está acostumado. Já sabe lidar. Né? Reunião de pais, essas coisas. Né? Bom, aí vem aqui as Casa das Mangueiras, sabe onde é? Sim. Alguém conhece esse projeto? Sim. Conhece? Fica do lado de casa. Fica do lado da sua casa? Projeto total custa R$ 149.943,97 centavos. Olha como é fácil fazer projeto, que eles ficam assim com esses números quebrados, que dá um trabalho gigantesco. Bom, tá. Eu fiz isso. Isso aqui entra automático depois, tá? Quando você termina a sua planilha. Então, você tem que fazer essa parte conceitual primeiro. Deu enter nessa parte conceitual, vai abrir a tal planilha de orçamento para a gente fazer, tá? Aí, lembra aquilo que eu falei, que tem produção, pré-produção, produção, pós-produção? Você vai ter que dividir todas as ações ali. O próprio sistema, depois a gente vai mexer numa planilha semana que vem. O próprio sistema, ele vai te dando, tá? A planilha está pronta, você não precisa criar, tem essas vantagens. Ele é chato na conta, tá? Mas no formato, ele está formatado para você. Então, você vai falar, eu preciso de um orientador pedagógico, tá? Então, lá, serviço. Você clica na abinha e vai estar lá várias para você selecionar. E você seleciona orientador pedagógico. Quantos meses? Quantos orientadores pedagógicos você vai ter? Valor, e aí ele já vai somar o valor total para vocês. Não, o valor do teto não, o valor que você coloca. Aí ele vai somando para você. Tá bom? Então, a parte matemática também, ele vai dando uma facilitada, tá? Então, assim, parece muita coisa porque é muito detalhado, mas o sistema te ajuda bastante, tá? A gente vai mexer com isso depois, nos próximos encontros, tá? Como funciona essa parte das fontes de financiamento externa e de programa de ação cultural? Fontes de financiamento externo e programa de ação cultural. A minha planilha, que eu vou fazer dentro do sistema, é o valor que eu vou captar, tá? Via SMS. Esse que a empresa vai mandar para o meu projeto. Mas eu tenho uma parceria. Eu tenho uma outra instituição que investe no meu projeto, tá? Eu tenho o SESC, que é parceiro, que manda uma oficina de gestão todo mês para o meu projeto, ok? Quanto custa isso?
Ah, isso custa, sei lá, 20 mil no mês. Meu projeto tem 13 meses, 13 vezes 20 mil. Então, eu tenho de outras fontes de financiamento esse valor. Tá? Ah, eu tenho uma parceria com o supermercado que dá todo o lanche do meu projeto. Né? O supermercado do bairro dá todo... Quanto custa esse lanche do meu projeto? Tá? Ah, ele investe 50 mil. Então, está aqui também nas fontes de financiamentos externos, 50 mil. Isso valoriza o seu projeto, às vezes, perante a empresa. Tá? Porque ela está vendo que você já tem outras fontes e que você está complementando. Então, se eu tenho, por exemplo, um projeto, mas eu quero fazer uma ampliação desse projeto, então eu já coloco o valor que eu tenho de funcionamento desse projeto e eu estou captando só a ampliação. Tá bom? Aí é uma estratégia de a gente ver, assim, se vale a pena ter todo esse trabalho de justificar porque qualifica, ou se, enfim, eu mando o projeto só com o que eu vou captar mesmo. Tá bom? É que, assim, tem que ser justo com o que está acontecendo. Às vezes o seu projeto é macro, está dentro de uma coisa grande, e aí você está captando pequeno. Fica meio incoerente. Então, tá, eu tenho outras fontes. Né? Eu tenho, sei lá, uma parceria com outro coletivo que dá o suporte do espaço, eu não gasto com espaço. Então, assim, é só pensar se é estratégico e se é justo com o valor que você está captando. Tá bom? Mais dúvidas? Vamos perguntando. Existe, por exemplo, aí no site, eu vou colocando meu projeto, você falou que os valores vão só somando lá, né? Por exemplo, tem uma média, projeto tal investe até tantos mil, e como que funciona isso? O teto é determinado numa normativa no começo do ano, tá? Não sei quanto tá, depois de repente a gente entra lá. Estou meio preocupado com o tempo porque eu queria fazer a parte prática. Mas, por exemplo, pessoa física pode captar até 300 mil, dependendo da rubrica aqui, tá? Teatro pode captar mais, música pode captar mais, aí vai 500. Por exemplo, eles veem também o que você falou, a área de atuação ali, Isso. Quantas pessoas vão ser envolvidas no projeto e tal. Exatamente. Cadeia produtiva, que tem mais gente envolvida, o teto é maior, tá? Então, pessoa física passa 500 mil. Certo? Esses primeiras obras, tal, geralmente o teto é de 300. Para pessoa física, tá? Pessoa jurídica não tem teto. Pessoa jurídica pode captar bastantão, tá? Mas, né? Como também é mais difícil de administrar, a gente pode começar pequeno na pessoa física, tá? Então, vocês podem captar quantos cidadãos e montar os projetos dentro de coletivo, uma pessoa representa e faz. Facilita enquanto jurídico, por exemplo? Facilita isso ao invés do individual? Facilita porque você pode fazer a gestão por uma MEI, pagar menos impostos, tá? É bem mais fácil fazer contratação de MEI para MEI, né? Se você tem uma empresa maior, você paga muito imposto. Então, assim, toda nota que você vai dar, receber, vai gerar um imposto, o seu projeto fica mais caro, né? Então, assim, às vezes não vale a pena a gente investir numa empresa começando. Então, até 300 mil é um projeto que é super viável dentro da nossa realidade agora, né? Então, assim, são grandes produções mesmo que fazem por CNPJ. É bem mais prático fazer. Eu queria saber se você acha viável para o coletivo criar a associação para ter o CNPJ, se é a melhor maneira. A gente ia falar disso lá no final, mas posso dar uma palhinha agora. É o seguinte, os municípios têm... É bem difícil de funcionar, mas existe a questão da utilidade pública, tá? Então, se você tem um CNPJ sem fins lucrativos e você tem um volume de trabalho grande que justifique essa existência no município, você pode ter alguns benefícios em questão de formação de parcerias com o município depois, tá? Então, assim, é trabalhoso. Mas ter um CNPJ sem fins lucrativos, como associação cultural, é bem legal, facilita a troca com outras associações, facilita várias questões. Mas, assim, é um pouco difícil de administrar. Tem que estar uma pegada aí de vamos mergulhar aí nesse movimento, né, das regras dos contadores, dos escritórios. Mas, assim, se vocês têm um movimento bem fortalecido, é importante. Eu falo isso, assim, porque os desdobramentos disso, depois de um ano, tá? Tem umas formas de você captar, de batalhar recursos junto ao município e formar convênio,
que é uma coisa bem legal, eu acho, na questão, por exemplo, de atuar no seu território, né? Porque você tem uma determinada autonomia, né? O município já investe em você, já é uma questão organizada, enfim, politicamente você também ganha um plus aí de existência. Eu trabalhei numa associação cultural voltada para o ramo de arquitetura. E eram 15, hoje são mais, né? Mas na época eram 15 lojistas. E aí é a mesma história dela. Era um CNPJ sem fins lucrativos, só que assim, tinha que apresentar tudo. Era bem delicado pela questão da apresentação de nota fiscal, de comprovação. Você tem que comprovar por que você está levando os arquitetos, com que dinheiro você está levando eles para a viagem, por que você está levando. Então, dá trabalho. E, assim, quando você pega 15 lojistas com egos totalmente diferentes... voltamos à administração muito complicado, porque dentro da associação geravam núcleos de, tipo, aqui é o financeiro, aqui é o marketing, aqui é o sei lá, administrativo. Então, aí cada um... Então, quando você começa a separar assim, fica mais fácil, mas ainda assim é um pouquinho mais difícil de trabalhar. Mas foi uma das melhores experiências, assim, trabalhar para a associação. Foi diferente por ter sido um ramo de arquitetura, mas eu acho que a experiência é a mesma, acredito que para os outros formatos. Sim, é a mesma coisa. A questão, assim, se eu tenho uma ação que é pública, né, cultura, preservação de patrimônio, então, assim, eu posso pleitear essa utilidade pública, entendeu? Não faz visando o lucro daquele grupo, mesmo que seja, né, lucro, enfim, intelectual ali, né? Você está fazendo para uma comunidade, você está fazendo um papel que talvez o município deveria fazer. Então, você consegue pleitear esses convênios. Ó, vocês não dão conta de fazer, a gente dá e a gente está aqui, ó, a gente é reconhecido, faz com a gente. Em Araraquara tem uma associação de preservação de patrimônio que trabalha com arqueologia. E ela consegue fazer várias coisas, até com o Condefat, com o IFAM, por ser uma associação. Né? Então, é legal. Forma convênio direto, traz o recurso, presta conta do mesmo jeito. Mas você não precisa passar por edital, entendeu? Você já capta direto de outras esferas de governo que tem verba para destinar. Certo? Podemos passar? Gente, isso assim, a gente aprende mexendo, fazendo. Sugiro que vocês tentem, né? Tragam para mim, que ainda não trouxeram, uma proposta de projeto de vocês, para a gente começar a tentar fazer isso, né? É muito tentativa e erro mesmo, a fórmula é aquilo que eu falei, você pega um projeto que uma galera já há bastante tempo faz gestão, coloca uma rubrica que não tem KNAI, como a do coordenador pedagógico, né? Aí não tem empresa, aí você fala assim, meu Deus, e agora? Tá? Então, assim, é prática, tá? Mas vai mexendo, achou difícil, mexe de novo, nem que for para depois não enviar o projeto, sabe? Mas para ter o contato, para saber fazer. E aí, assim, tem o mesmo projeto, quero ir andar com ele, de repente pode passar para uma empresa fazer, mas aí vocês já sabem fazer, vocês já sabem o que você quer, a empresa só vai finalizar a parte burocrática e difícil para vocês, tá bom? Mas saber como é que a ferramenta funciona é bem importante, tá? Vamos para editais? Então, consulte os projetos, deem uma olhada, o que o pessoal tem enviado. Aqui, né? Aí. Editais. Se o nosso secretário quiser, ainda eu vou estar aqui quando ele lançar, porque era para maio, era para abril. Não, era para março. Depois ficou para abril, agora é para maio, a gente já está no dia 18. Tudo bem. Ó, esses foram de 2018. Pode ver que tem edital para tudo e mais um pouco. Finalização de longa-metragem, complementação de recursos para longa, ações de audiovisual, publicação de conteúdo cultural, tá? Tem um livro, tem umas fotos, quero montar um livro, ó. Artes integradas, estou fazendo um festival, né? Juventude, artes integradas. Projetos culturais para artistas residentes em pequenos municípios, isso é bem legal. Quem é dos municípios aqui próximos, bem interessante. Dá para você ir para a capital, fazer formação e voltar, né?
Espaços independentes, para quem já tem espaço constituído. Ações de internacionalização das produções artísticas. Até isso. Quero ir para outro país com o meu produto artístico, tem um edital para isso, tá bom? Enfim, pesquisem depois. Já sabemos que sofreremos alguns cortes. Oi. Mas, né, a gente vai vendo o que tem na esperança de que a gente não perca muito. Projetos contemplados, certo? Todos os projetos que são contemplados em cada edital ficam aqui no banco de projetos. Aqui o trâmite é diferente. Eu não preciso fazer aquela planilha gigantesca, tá? Que eu falei no ICMS. Aqui é uma concorrência e uma transferência de recurso meio que direta, tá? Eu só justifico o gasto, mas eu não preciso especificar. Eu coloco lá materiais... Como é que chama mesmo quando a gente usa copinhos, né? Materiais... Não. Tem um... Material... Nossa, não. Super fugiu. Ah, recursos materiais lá. Não é... É uma questão tipo de consumíveis, não consumíveis. Passou, fugiu a palavra. Mas enfim, vamos lá, né? Materiais de papelaria, vamos lá. R$50, tá? Não preciso falar se eu vou comprar sulfite, se eu vou comprar lápis ou se eu vou comprar caneta. É bom, mas também não precisa, né? Tô dando uma oficina de artes visuais aí, vou fazer grafite. X latas de spray. X. Põe um valor total, tá? Não preciso especificar todas as cores, quantos... É uma planilha mais... E depois, assim, guardem as notas, mas você não precisa apresentar essas notas. Guardem, porque se bater uma auditoria, você tem que justificar o gasto do recurso, porém a prestação de contas é só um relatório final, fotos, banner, é uma prestação de contas simples. Por quanto tempo é seguro guardar essas notinhas, esses materiais? Assim? 5 anos. Tem que guardar 5 anos, tá? Como todas aquelas continhas de casa que a gente guarda 5 anos, a gente guarda por 5 anos, tá bom? Que é o tempo que pode ser pedido recurso e avaliação. Aqui é o seguinte, saiu o edital, mando no formato do edital e concorro com quantas pessoas mandaram. Tá? Vantagens, é mais simples de mandar. A gente fala que tem que mandar mesmo para criar demanda e falar tem muito projeto. Então, será que vale a pena? Mas não, tem 200 projetos, o meu vai ser mais um, vale a pena? Vale, tem que gerar demanda. A gente só conseguiu o 50-50 nesse edital, brigando e falando, tem projeto do interior de monte, não dá para concorrer com a capital. Porque aí, assim, qual que é a importância e relevância do seu projeto? Aí eu coloco lá a Regina Duarte no meu projeto. Nossa, tá... Quem é a Regina Duarte perto da Tânia Capel, né? Vamos aprovar o da Regina Duarte. E aí, quem está na capital sai na frente porque tem contato com vários profissionais, né? Renomados, que vai qualificando melhor o projeto. Então, a gente... E outra, também precisa circular pelo interior, né? Então, assim, é para o estado todo. Então, hoje é 50-50. 5 projetos, 50% dos projetos na capital, 50 projetos interior e litoral. Tá? Então, assim, escrevam, mandem, gerem demanda, que um dia a gente consegue mais uma porcentagem. Já teve uma proposta também na tentativa de conselho de trabalhar com as regionais do estado. Então, sair projetos dentro das regionais, sabe? Que seria importante, assim. Ribeirão tem uma regional grande, assim como Presidente Prudente tem uma regional grande. Então, tentar transferir um número maior de projetos para essas regionais de grande produção e que tem muitos municípios pequenos que acabam dependendo dessa produção porque não chega a circulação de projetos lá, né? Então, por exemplo, se viesse vários projetos para Ribeirão, daria para atender a demanda de vários municípios pequenos no entorno, né? Então, assim, também ficar de olho que gera essas discussões é importante, tá? Então, eu venho aqui, 2019 não tem projetos, né, gente? Não saiu o edital. 2018. Foi? Você deu enter? Fica fora, assim, branco. Aí daí. Foi.
Todos os projetos aprovados estão aqui para vocês consultarem. Ó, por exemplo, São Paulo manda projeto sempre pela Cooperativa Paulista de Teatro. Tá? Porque cooperativa tem menos imposto, então sobra mais para a gente investir, né? Oi? Foi o quê? Cancelado. O projeto? Lá embaixo. Ah, não, é Hamlet cancelado o nome do projeto. Eles aprovam os projetos assim, ó. Será, são 5 projetos que vão ser contemplados no edital. Eles aprovam 5 projetos e 5 suplentes, tá? Não enviou a documentação, eles chamam suplente. E suplente também é suplente para capital, suplente para interior, tá? Então a gente não concorre com a capital nesse edital. Só concorre entre a gente. Vamos ver o Hamlet cancelado. Ó. Ah, é porque acho que foi os últimos que saíram, os primeiros. Ah, Vinícius Piedade. Ele veio com o quê? Com a Descoberta das Américas? Não. Não, eu vi. Do Julião Abrão, a Descoberta das Américas. Eu lembro dele ter o Cárcere, com o espetáculo tem o Cárcere, e o outro é o que ele faz um casal, na verdade ele visita a mãe. Incrível isso. E ele é super gente boa, viu, gente? Pode acessar ele nas redes sociais que ele conversa, ele é super... Ó, no edital vem exatamente o que você precisa colocar. A, B, C, tá? A gente tem que seguir, no texto que a gente vai apresentar, exatamente o que está no edital. Tem uma cláusula lá no edital que fala que tem que ser nessa mesma ordem, senão não é aprovado. Tá? Desclassificado. Então, vem o resumo do projeto, onde será realizado. Esse onde será realizado, quando a gente vai cadastrar, precisa justificar a cidade, por questão dessa coisa do interior e da capital, tá? Tem um sistema lá que vai pedir para você colocar a localização da cidade. O que será realizado. Ó, bastante coisa. Tô nem vendo. Escreveu bastante. Proposta de encenação, dentro do que será realizado. Fez a proposta de dramaturgia anterior também. Algumas características do protagonista. Então, assim, para justificar que o projeto está bem elaborado, já está pensado. Como é competição entre projetos, quanto mais dados você colocar que prova que seu projeto está bem pensado, bem elaborado, em andamento, mais pontos você tem. Tá? Então, por isso que ele está... Não é porque ele gosta de escrever, não. Porque... ele deve gostar de escrever, mas... Brincadeira, é porque é importante, tá? Ganha pontos quando é bem fundamentada toda a proposta. Ó, a estimativa de público, então 100 espectadores por sessão, total de 1.600 pessoas, 30 participantes na oficina, tá? Isso é média. Eu vou conseguir 100 espectadores por sessão? Tem teatro que eu vou conseguir 60, tem teatro que eu vou conseguir 180. Eu preciso, com todas as minhas sessões que eu proponho, uma média de 1.600 pessoas. É isso que vai lá na minha prestação de contas, tá bom? Ah, então eu vou circular em 5 cidades, preciso saber qual é a capacidade dos teatros das 5 cidades? Mais ou menos só para eu ter uma média de público, uma estimativa, tá? Então, se eu colocar que vai ser 5.000 pessoas e os teatros só tem... 100 lugares, a gente não consegue, tá bom? Mas é só uma ideia geral, uma estimativa. O importante é bater o final. Isso não alcança essa estimativa no final do projeto? Você vai ter que justificar. Se não alcançar, se ficar muito abaixo, aí você pode se complicar. E o que acontece? Quando eu trabalhava na Secretaria de Cultura em Araraquara, chegava final de ano que o pessoal tinha que prestar conta, eles pediam, pelo amor de Deus, para apresentar na cidade, porque eles precisam bater a meta de público deles. Tá? E aí, assim, não bati minha meta com as minhas 10 sessões, eu vou ter que bater a minha meta. Então, eu vou ter outras sessões para fazer que não estão pagas no meu projeto. Tá? Se eu tiver um bom relacionamento com municípios, com SESCs, enfim, posso apresentar e bater a minha meta. Se não, vou ficar inadimplente com a minha prestação de contas, tá? Então, tem que ser bem realista. Não adianta falar que vai atingir 10.000 pessoas para o seu projeto ganhar, mas a gente tem que avaliar a capacidade dele. Isso é plano estratégico. Tá bom?
Exatamente. O impacto, às vezes, é maior, porque, assim, se um cara como o Vinícius Piedade, que é um cara que está aí na lida há bastante tempo, fez formação com a Denise Stoklos, vai dar uma oficina, né, e vai formar 30 pessoas nessa oficina dele, que, sei lá, pode ter 20 horas, tem um impacto muito maior, porque ele vai fazer multiplicadores. Entenderam? Então, você pode justificar a questão dos multiplicadores que você vai criar no seu projeto. Ó, mídia, tudo certinho. Cronograma de trabalho mês a mês, a gente vai trabalhar isso semana que vem. Tá? O orçamento. Ah, ele fez detalhadinho, ó. Mas tá vendo? Direção de produção, direção artística, autoria do texto, vocês podem se remunerar. Bem legal isso, tá? Tem projeto de lei de incentivo que fica um pouco nebuloso aí, se eu posso me remunerar, né? Como é que eu dou nota para mim mesma, eu não posso estar em muitas... Criação, geralmente não entra, tá? No PROAC, não, eles entendem que eles estão fomentando o trabalho do artista, então ele pode se remunerar. Dentro das tabelas que eu falei que a gente consulta lá na Getúlio Vargas. Então, ó, a autoria, 2 pessoas escrevendo, cada um vai ganhar 3 mil, tá? Então, 6 mil. Material gráfico, material de cenário, cenógrafo. Então, ele foi descrevendo aí o que precisa para montar o espetáculo dele. Aí, ó, vou sair em temporada. Então, a direção de produção vai ter diária, tá? Porque eu preciso ter a minha equipe trabalhando para montar meu cenário. Assistente de produção, também preciso dos assistentes para fazer divulgação, ajudar a montar, receber, né? Os atores. Também preciso remunerar o salário do ator, mesmo que seja ele mesmo, tá? Então, assim, ele ganhou pela autoria, por escrever, e está ganhando, cada espetáculo que ele for atuar, ele ganha um cachê, tá? Bem abaixo, inclusive, do mercado. 350, né? Muito abaixo do mercado. Exatamente. É, porque tem o teto, né, que eu vou chegar lá. Então, como ele ganha na criação, ele ganha menos no... aluguel do teatro. Aluguel do teatro. Eu tenho um amigo que teve um problema com o PROAC muito sério. Quando teve a questão lá em Santa Maria, isso impactou, assim, porque todos os teatros levaram a ultimato para fazer as adequações de bombeiro e tirar a VCB. Ele estava no meio de uma temporada, o teatro fechou. Ele não tinha outro teatro para transferir o espetáculo dele. Ele não cumpriu a temporada, a atriz do espetáculo dele tinha um outro trabalho para fazer, ele teve que substituir a atriz. Para cumprir o PROAC dele, ele teve que ralar de patrocínio direto para pagar essas outras coisas. Porque aí você pode pedir, ele pediu 6 meses de prorrogação do projeto, mas assim, aí você vai substituir a atriz, aí você vai alugar outro teatro com outra taxa. Ele falou assim, olha, desisti por 3 anos, ele disse que não mandou projeto para lugar nenhum. Porque foi um transtorno, assim, a questão. Então, tem essas questões, tá? Por mais que a gente planeje, às vezes tem aí um acidente no meio do caminho, tá? Oi. Esse negócio do teatro que você falou, nesse caso, tem como recuperar o dinheiro? Ele conseguiu fazer alguma coisa, assim, tipo, de contrato, salvar? Tem possibilidades? Então, o teatro estornou o valor que ele ia pagar das outras sessões, entendeu? O que não foi assim, aí ele foi um outro teatro que tinha um outro preço diferenciado, mais 6 meses, teve que reensaiar, pagar ensaio de novo para os atores, contratar outra atriz, entende? Ele não cancelou o contrato da atriz, ele pagou integral a atriz e teve que pegar a verba para pagar a outra, né? Os outros foram legais e falou, beleza, a gente suspende aqui por 6 meses, depois a gente retoma. Mas essa atriz que não tinha como retomar, porque ela fechou um contrato com a Globo para fazer uma novela, não tinha como entrar em temporada com ele teve que colocar outra atriz. Aí ele falou assim, tudo bem, né? Aconteceu comigo, eu estou produzindo, eu vou pagar integral, porque era um contrato comigo, e aí ele teve que ir atrás de verba. Então, assim, a única coisa que ele teve de volta foi a restituição do dinheiro da locação do teatro. O resto, entendeu? E, assim, o teatro nem pagou quebra de contrato, né? Então, é importante, depois eu vou falar de contrato lá na frente, a gente ter os contratos muito bem elaborados.
porque o seu fornecedor pode deixar na mão também. Então, assim como você tem multa se você deixar, ou você tem uma penalidade se você deixar de fazer o projeto, tem que prever isso nos contratos que você faz, porque se o cara te deixa na mão, você tem que estar resguardado de alguma forma. Então, assim, estabelecer contratos no seu desenvolvimento do projeto é fundamental. Hoje eu falo assim, você vai pintar um muro, você faz um contrato, entendeu? Porque se você cai da escada no muro, como é que você vai cuidar da sua vida? Né? Então, assim, vamos fazer um painel, ótimo, faz o contrato. O cara está liberando o muro, você vai trabalhar tantas horas, como vai ser as regras, porque é complicado. Encargos operacionais, geralmente é direitos autorais de música que vai ser usado, enfim, algumas taxas aí de contratação, que às vezes não consegue fazer por MEI, e aí você tem que pagar, fazer uma contratação pessoa física, você acaba pagando um valor, então você vem aqui nos seus encargos operacionais, tá? 85 mil, que era o valor do edital. Então o edital de 85 mil, minha planilha tem que estar exatamente 85 mil? Tem. Tá? É aí que a gente quebra um pouco a cabeça, apesar de ser uma planilha mais fácil de fazer, mas a gente tem que ficar aqui, na matemática. Tiro 50 daqui, tiro 20 dali, para chegar no valor fechado. Tá bom? 85 mil é o teto dessa planilha? 85 mil era o valor desse edital. O edital de produção teatral no teto é 85 mil. Então, você vai ter que justificar o gasto de 85 mil cravado. Tá? Mas o meu projeto é 85 mil, mas eu tenho 15 mil, meu projeto é 100 mil, eu vou captar 85 aqui, 15 por fora, porque eu tenho um parceiro, porque, enfim. Tá. Eu posso colocar em algum momento aqui que o meu projeto tem outros recursos, porque esse edital não impede. Precisa ter cuidado, se o edital impedir, não pode, tá? Então, eu posso justificar fora da minha planilha. Planilha 85 mil. Ações extras, tem patrocínio, tem incentivo de outras fontes, tá bom? Sei lá, tem uma empresa aí de rádio e televisão que gosta muito de mim e me dá toda a propaganda gratuita, tá? Na minha ação de marketing tem isso. Aí eu justifico lá que a minha ação de marketing é bancada por um patrocinador externo ao edital. Tá? Se eu estou falando que vai ter mídia de TV e não está na minha planilha, onde ela está? Ela está no meu outro convênio, no meu outro recurso que eu recebo. Beleza? Então, essa é a tarefa de vocês. Estudarem esse PROAC edital, decidirem que área vocês querem, pensar um projeto para vocês trazerem para mim, para a gente começar a ter um projeto nosso, porque é a hora que sair os editais para vocês submeterem, tá bom? Aproveita que eu estou aqui, vou dar atendimento individual. Mas tem, é porque... no SMS? A maioria que eu vi é tudo reprovado. Vai ter de dança aqui, porque teve edital de dança. Primeiras obras do espetáculo de dança. Tadã! Quem chamou? Eu tenho um projeto do nosso coletivo que seria lançar um livro. Seria para 1 ano, mas agora já passou, a gente já está fazendo 1 ano agora. Então, para o 2º ano. Não, o 2º ano, porque a gente vai ter que estudar muito. Enfim, é um projeto para lançar um livro, porque nas nossas atividades na rua a gente incentiva a galera a escrever, tem um varal de poesia e tal, e é produzido muito conteúdo e também documentar as atividades do início até agora do coletivo, tal, seria como um diário e um livrinho. E um livrinho do que sai ali mais espontâneo na rua. Eu consigo submeter em projetos assim também? Sim. Tem publicação, tá? Publicação não necessariamente precisa ser física, tem publicação para site, contempla site nos editais, tá?
Eu acho super legal, gente quer mas física. para a publicação, além disso, a gente depois vai falar sobre financiamento coletivo, vaquinha virtual, que eu até estava falando outro dia com a Natasha, né? É muito viável hoje você produzir livro dessa maneira, tá? Você brinca de fazer uma pré-venda, né? A pessoa vai lá nesses sites de financiamento coletivo, né? Eles não gostam de chamar pré-venda porque é uma vaquinha virtual mesmo, é um incentivo, um apoio ao projeto. Só que aí você coloca lá o valor, sei lá, o seu livro custa... Em Araraquara tem muita gente publicando livro assim, tá? Porque assim, é muito mais barato. Hoje a realidade do mercado editorial do Brasil, por incrível que pareça, um bambambam da literatura vende 1000 livros. Tá? Fica lá um exemplar em cada loja, assim, perdido, né? Essa questão de você fazer com um grupo mais direto, com o pessoal do seu território, você é muito mais lido, né? Então, já falei do Luciano Salles aqui, do Perica, que desenha, acho que ele já fez até oficina aqui. Ele está publicando as HQs agora dele por financiamento coletivo. Então, essa pessoa paga e vai receber na casa dela quando sair o lançamento. E é muito legal, super viável e é barato. Tá? A gente vai conversar um pouco sobre financiamento coletivo. O ilustrador faz muito isso, porque ele pode dar os originais, aí vale uma grana. Isso. Tá? E a gente abre depois um desses financiamentos e vê essas possibilidades. Quando você precisa de recursos menores, esses são bem viáveis, né? Hoje um livro vai sair o quê? Se não for um livro muito colorido, o do Breno, de resenha de cinema, saiu acho que R$12 o exemplar. Preço de mercado ele vendeu a 25, né? Conseguiu, aí era 25 no financiamento coletivo, quer dizer, cada um pagava 2, né? Então ele dava 1 e tinha o lucro, que não é bem lucro, né? Que pagou a criação dele. Então, assim, é R$12 gráfica, né? Mas aí, como é que você se remunera? Então tá, então ele custa 24, é R$12 material físico e R$12 da minha criação, né? E assim é super viável. A gente vai conversar sobre essas coisas mais de produção de material, mesmo que eu acho que hoje é um recurso. Mas deve mandar também, tá? Porque aí você atinge valores mais altos que você pode investir mais e mais nas suas ações, tá bom? A gente vai montar um projeto aqui coletivo. E esse projeto vai ser para a gente mandar também? Esse coletivo, se ele ficar muito massa, vai ser para vocês realizarem aqui, com o Sesc de parceiro, criar uma rede, fazer uma coisa muito maravilhosa para vocês ficarem cada vez mais juntos produzindo. Gostou? Esse pessoal é para você seguir sua vida, entende? E esse coletivo é para vocês seguirem a vida de vocês juntos. Esqueceu? Ficou tão empolgada assim? Uhul! Bom, me estendi demais. Era pra gente trabalhar menos com isso, mas... Ok. Alguma dúvida? Consultem, deem uma olhada. Ai, meu projeto é de dança. Procure os de dança, tá? Pode fazer em conjunto. Você tem um grupo, faz em conjunto. Em relação do projeto delas, se elas fizessem financiamento coletivo, né? Vaquinha e tal, e mandar o edital, tem algum, tipo, o edital pode ser barrado por conta desse financiamento ou é de boa? O PROAC editais, não. Você pode ter duas fontes de recursos, pode, tá? Entra nos de literatura para vocês verem, e aí depois vocês procuram na internet também quando ele é viabilizado. Às vezes na capa vem lá, financiamento coletivo, mais PROAC. É um prêmio, na verdade, esse edital. Então, assim, ele não inviabiliza a captação de outras fontes. Aí, se fosse caso também, tipo, se ela tivesse a verba da vaquinha, acrescentar naquela parte lá de cima, que tem uma outra fonte também, ou isso... Aqui não precisa. Aqui, esse é outro. Né? Na justificativa. Porque, assim, aqui você vai... eu vou fazer 20 livros. Possível, né? Muito caro. Uma tiragem de 20. Minha tiragem é de 200 livros, tá? Então, eu justifico 200 livros aqui. E aí, quando eu colocar minha barra de logos lá, eu coloco que teve um outro financiamento. Na minha prestação de contas, eu falo que eu fiz 400, tá? Fiz 200 livros com o PROAC CMS, mais 200 livros
via financiamento coletivo. Então, eu já estou ampliando o impacto do meu projeto para 400, tá? É legal, melhora a sua prestação de contas se você gera mais produto, né? Então, aí você justifica ali, tá? É só um pulo. Beleza? Ok? Dúvidas? Não? Então, assim, não deu tempo de trabalhar mais o nosso mapa, né? Nosso mapa bibliográfico aí, nosso laboratório. Tem que fazer. Tem gente que não fez ainda. A gente vai fazer. Eu queria te pedir exatamente isso. Como eu cheguei a partir do segundo encontro, eu ainda não me coloquei nesse assunto. Fala um pouquinho mais para mim, por favor. Eu vou dar uma ideia. Ó, vamos fazer assim, quem não fez, eu chego meia hora antes da semana que vem e vocês fazem comigo, a gente senta ali no cantinho da lanchonete, na biblioteca, e vocês fazem comigo? Porque eu vou explicar... Ótimo, então combinado? A gente procura o Carlos, vamos para a sala 4. Então, 3h30 aqui para fazer, pode ser? Quem não fez ainda, ou quem quer continuar, tem gente que falou que ainda está perdido, 3h30 aqui semana que vem para fazer o mapa, tá? A gente se encontra aqui próximo e o Carlos leva a gente para uma sala, eu faço esse atendimento. Que aí a gente dá um gás. E já começa a semana que vem, então, dividindo essa equipe para esse projeto de todo mundo. Tá bom? E a semana que vem eu trato da lei federal. E não tenham medo de errar. Não, a gente está num momento de experimentação. E aí é muito comum, como é início, e a gente não conhece a área que a gente está entrando, ter uma trava. Né? Nossa, o que eu vou escrever? Eu escrevi uma linha, não sei direito o que eu quero. Ah, não consegui elaborar alguma coisa bem definida. Isso nos trava, né? Vocês sabem disso. Desconstrói isso. Não tem errado. Tá? Vamos experimentar. E aí a gente vai encontrar junto caminhos para viabilizar. Tá bom? É processo, gente. Quanto mais errar, melhor. Porque lá na frente a gente erra menos. Se a gente fizer um aqui que dá tudo certo, o segundo vai ser uma catástrofe. Pode ter certeza. A gente fala assim, ó, no teatro... Quem é do teatro aqui? Alguém faz teatro? Carlos? Tom? Teatro, a gente fala assim, se tiver uma estreia maravilhosa, a sessão seguinte... Vai dar tudo errado, você vai esquecer texto, você vai tropeçar, você vai cair, você vai perder o figurino. Então, tipo assim, quando a estreia é muito boa, você fala, ai meu Deus, estou preocupada. Aí lá pela 10ª fica bom de novo, que nem a primeira, mas ó, tá? Então assim, quanto mais a gente erra, é melhor, porque faz a gente refletir sobre os caminhos mesmo, é uma construção, tá bom? Teve gente que me mandou inbox, ai, não terminei de fazer o laboratório. Não, o laboratório também vai ser construído, tá? O projeto é construído, mas não precisa ir embora não, calma, tem 10 minutos ainda. 10 minutos, vamos colocar em votação o tema do projeto geral. Defendendo ideias. Vamos lá. A gente tem 10 minutos ainda. Vamos colocar em votação o tema do projeto geral. Puxa tópicos, puxa não. Hã? Vai, microfone. Era uma proposta da virada cultural independente. Acho que é super legal. Nossa, aí. Eu sou solteira pra isso. Eu acho que a gente poderia revivar isso justamente para a gente ver de novo as forças dos coletivos de Ribeirão, que haviam se perdido um pouco, e aí agora olha nós aqui. Uhum. E também porque abrange todo mundo, assim, né? Posso estar sendo prepotente, mas eu acho que todas as áreas podem trabalhar, desde a fotografia, as meninas da dança, a galera do coletivo de poesia, nos ambientalistas... Ó, foca na rede, foca na rede, foca na rede. Eu acho que é realmente um projeto super interessante por essa questão da abrangência. Porque aí a gente consegue, cada um se encaixar no momento ali, sabe, fazer algo para todo mundo mesmo. Vou fazer uma provocação. Vai, provoque. Eu sou desses que ficam, né, provocando e trabalhando contradições o tempo todo. No Se Vira, a gente tinha um contexto específico da virada cultural, veio o Pro Arena, que alavancou tudo isso. A gente precisa pensar nosso contexto.
que a gente vivencia agora? A gente está pensando território, a gente está pensando coletivos. Então, a gente amarrar nessa mesma perspectiva de uma virada, ou de um festival, ou de uma mostra, mas que esteja contextualizada para o que a gente está discutindo hoje. Essa é a provocação, que a gente consegue ir para um tema. Você me provocou, eu vou ter que falar. Me senti provocada aqui. Eu acho que seria bacana a gente pensar isso justamente nessa amostra de coletivos, porque eu acho que tem muitos coletivos em Ribeirão Preto e alguns... A gente do Disseminas, a gente ainda consegue ter um contato muito grande com vários, mas tem coletivo que às vezes está sozinho, não está sabendo chegar muito bem, e aí isso também poderia ser não só uma amostra, mas tipo, uns braços abertos para que esses coletivos chegassem mais junto e pudesse construir novas coisas com a gente. Por que não? Levante. Faz um chamamento de coletivo. Mas bem na ideia de ser... Falei, vamos registrar aí, vamos criar esse movimento virtual de quem vai ouvir isso vai falar assim, nossa, o que esse povo está criando, eu quero também. Vai. Não, e complementando isso, tipo, fazer provocação mesmo para os coletivos, mas com texto, ou sei lá, chamada de internet, mas pontuar, tipo, a galera negra, travestis, trans, deixar bem pontuado, porque às vezes faz um chamado de coletivos e vem os mesmos coletivos. Mas a gente tentar, tipo, ir atrás dessas pessoas mesmo, que eu acho que é o mais necessário no momento. Eu passo a palavra para você, amiga. Que mais? Ai, já pensei aqui assim, ó, que a gente poderia também, lá no Se Vira, quando eles fizeram alguns pontos em Ribeirão Preto. Talvez se a gente conseguisse fazer pontos de coletivo, para que tenha, por exemplo, um ponto de coletivo negro, aí um ponto de coletivo feminista, aí um ponto de coletivo LGBT, e esses coletivos pudessem se juntar e fazer ações conjuntas naquele espaço. E aí a gente poderia ter até como um diálogo final, todos esses coletivos juntos, assim, e fazer um showzaço, e... com nudismo já, todo mundo. Vocês podem fazer uma semana e fecha num festival macro, assim. Seria incrível, com várias oficinas, hein? Chama na oficina. Ó, oficina, tem que ter formação em construção de pensamento, não pode esquecer disso, tem que movimentar, documentar, gerar documento, que também é importante. Explicando, documentar não é uma foto. Esse podcast é um documento e ele é importante para a gente depois revisar, rever. Então, assim, é construir documento escrito de demanda daquele segmento, é fotografar a ação, é gravar, registrar e botar isso também para as redes sociais para mostrar a existência. Tá? Ô, Tânia, eu já me proponho, na questão ambiental, trazer a questão da culinária vegana, que eu tenho acesso ao pessoal do movimento do banquetaço, então vai ser bem legal, assim, acho que a gente colocar essa parte também. Todo festival tem que ter comida, gente. Pensar uma parte da questão, essa parte, né, de formação, de ideia e tal, podemos pensar uma parte ambientalista voltada para o público infantil também, para que a gente trabalhe essas ideias com eles. Pensar no público idoso também, pensar num rolê que movimente bastante coisa. Acessibilidade é importante. Eu acho que juntando todas essas ideias, podia fazer como se fosse o mês do movimento, sabe? Tipo, o mês do coletivo. Porque assim, quando você trabalha... Porque assim, às vezes a gente se limita a uma semana e é muito corrido para muita gente. Tipo assim, ficar fazendo ação por todo exemplo, dia. quem faz faculdade à noite ou quem trabalha à noite e faz de dia, sabe? Tem umas vidas meio corridas assim. É mais difícil fazer em uma semana. Eu acho que quando a gente faz um mês, a gente se organiza. Aí, tipo, esse final de semana é voltado para o LGBT e para X causa. Então, eu acho que aí traz essa parte, entendeu? Aí, final de semana que vem é outro. E aí, o próximo é outro. E aí, o último, tipo, pega 3 e deixa o último para fechar. Que eu acho que fica mais interessante e dá para tentar conciliar de formas mais, assim... se precisar, eu tenho alguns contatos. O meu professor ele é voltado para a área do pessoal do LGBTQ.
ele tem esse contato. A gente teve uma palestra com um representante também. Dentro da faculdade também a gente consegue, eu acho que quem mais aqui é de faculdade, a gente consegue fazer uma movimentação e ir divulgando, assim, a gente consegue que a faculdade dê essa liberdade de fazer com que os alunos escutem, né? E aí chamar também para essa ação, né? Que é o Call to Action. Então, a gente consegue trazer todo mundo de uma forma única e, como as meninas falaram, elas têm já o Disseminas que conseguem falar com outros coletivos e aí vai abrindo mais, assim. Eu acho que é basicamente isso. Tem inscrições aqui. Só lembrando, eu acho que o chamamento para a utilização dos espaços públicos em Ribeirão Preto está acontecendo agora. Então é importante a gente já, de alguma maneira, desenhar o projeto para poder... Se você entrar no site da Prefeitura de Ribeirão, na barra Cultura, vai ter lá o envio de projetos para a utilização de espaços. Então, ó, tarefa da semana, 1 horinha de pesquisa, vai ser pesquisar o local. Eu ia falar o que o Carlos falou, mas tudo bem. Tem outra coisa que eu quero falar também. Aqui nós pensamos nas ações que a gente pode projetar e tudo que a gente pode trazer, de coisas que nós já conhecemos, de coisas que nós já fazemos. Então, falamos de sarau, falamos de dança, falamos de fotografia, falamos de várias coisas que nós já sabemos que nós temos capacidade para promover algo desse porte. Mas eu acho que vale a pena também a gente buscar e pesquisar movimentos que já aconteceram e, tipo assim, tem coisas que não deram certo, tá? E não ficaram claras. Assim, a gente viu algumas pessoas conheceram algumas coisas do que não deu certo semana passada, quando o Vinícius veio aqui. Mas tem outras coisas também que não foram legais. E acho bacana a gente procurar, se informar, trazer esse... Exato, para ter uma base, para formar algo bem bacana. Não é só a questão voltada para a atividade em si, é toda essa estrutura que a gente precisa montar. É muito trabalho, é muita coisa. Falando assim, ó, vai, sei lá, gerenciar não sei quantas pessoas aqui, 300, 400, não sei. É muita responsabilidade, então a gente tem que começar com bastante estudo, com bastante conhecimento que a gente quer fazer da nossa proposta. Quando você fala isso, eu vim direto do evento lá da empresa. Todo ano a gente faz o lançamento de coleção. E uma das coisas que a minha chefe falou hoje, que até a gente achou... Foi assim, uma surpresa para todo mundo. Que sozinho a gente não faz nada, mas quando é com todo mundo a gente consegue. E aí ela deixou bem claro assim, que a gente não consegue pensar só... nos diretores, nas pessoas maiores. A gente tem que pensar em quem está recepcionando, em quem está pegando lixo, em quem está separando, em quem está panfletando. Então, eu acho que é do pequeno até o grande, assim, e todo mundo se abraçar mesmo, assim. Não é porque ele panfleta, porque eu faço diferença, ou porque ele faz isso e eu não faço. Acho que é um todo. A gente vai trabalhar organograma, separar a equipe, quem vai fundamentar o quê, tá? Só a ideia, porque é isso mesmo, Sheila. Durante a semana, vai mexendo, vai olhando aqui também as ações possíveis, consulta os projetos, vê essa questão do chamamento do município, pensa e traz a pesquisa do território de Ribeirão Preto para a gente começar a fundamentar, tá? É mesmo para vocês, essa semana, ficarem com a pulga atrás da orelha, pensando o que quer muito fazer. E aí, aqui na troca, a gente constrói. Tá? Mas é isso. Quem vai recolher o lixo, qual vai ser o impacto ambiental, como é que a gente vai cuidar de tudo. Tem que ter comida. Tem alguém aqui que é da gastronomia? Não, vamos ter que chamar também os coletivos que trabalham, né? Gastronomia, enfim. Crescer. Quer falar ainda? Queria tirar uma dúvida, que falou que dessa proposta está junto com o SESC, né? Se fosse para fazer... Desculpa. O microfone é só para captar, não é para ampliar. Essa proposta de estar junto com o SESC, né? Se der certo e montar. Seria, assim, uma parceria que usaria, tipo, essa parte aqui de baixo e o galpão? Ou teria que colocar no projeto o que a gente gostaria de usar dentro do SESC? A gente recebe o projeto, apresenta para a coordenação de programação, eles avaliam, verificam as pastas que a gente pode envolver
e aí a gente dá sequência. É, o Quem está CESP dentro da curadoria, dentro da programação, a gente, enquanto CESP, sempre trabalha com 3 meses de antecedência, e aí a gente vai afinando isso nos bate-papos, isso é simples. Tá? Mas eu não sei, vou deixar uma provocação para vocês pensarem em um lugar. Eu acho que tem que sair em vez de entrar. Sei. Ou sair e entrar ao mesmo tempo. Assim, desde o início, eu não sei como... Assim, eu tô com esse pensamento mais de uma coisa, ao mesmo tempo, ter um ponto central ali, um núcleo, mas algo espalhado. Quando você fala de território, tipo, eu penso, por exemplo, tem o pessoal da RSP lá no Quintino, que é a galera do skate. Não tem como eu trazer todo mundo de lá aqui, mas a gente pode ir lá, entendeu? Isso, eu tô com esse pensamento muito do externo, assim. Para a gente procurar as demandas da cidade também, né? Quais dessas comunidades periféricas que mais estão precisando, que mais estão querendo, quais os projetos que a gente conversou semana passada, né? Ver o que já está acontecendo, o que eles já estão buscando, como é que a gente pode potencializar o que eles já estão fazendo também, para a gente, né, também não focar muito só no que a gente quer, ou, enfim, de acordo com a nossa pesquisa. Produção cultural e territórios urbanos. Os territórios são muitos. Ou pode ser um território macro. Lembra da plasticidade. Obrigado a todos, todas, todes. Semana que vem a gente está junto de novo. Não esqueçam, então, de fazer esse desenho, tá? Da proposição. Beijo. Beijo.